Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O tema do nosso programa hoje é a segurança no trânsito. Estamos aí no mês de férias e a gente precisa assim falar sobre esse assunto tão importante e também de suma necessidade de ser partilhado, esclarecido, para que todo mundo volte bem para casa. Viaje bem e volte bem para casa. Com a gente está o Tenente Geraldo Donizete, que é tenente da Polícia Militar Rodoviária do Estado de Minas Gerais. Seja muito bem-vindo. Alegria recebê-lo no nosso programa. Também a Roberta Torres, que é especialista em segurança no trânsito. Bem-vinda, Roberta. E o Maurício Pontello. Acertei? Acertou. Acertei! O Maurício Pontello, que é diretor do Centro de Ensino Técnico de Trânsito. Olha que equipe gabaritada que está aqui com a gente para ajudar você. Então, você pode participar com a gente através do @manhãviva no Instagram ou no Facebook Manhã Viva. Você vai dizer para a gente se você tem alguma dúvida sobre segurança no trânsito e falar também qual a sua experiência aí no trânsito. Então, se você tem alguma dúvida, você participa com a gente, porque essa galera aqui está prontinha para responder as suas perguntas. Combinado? @manhãviva, tanto no Facebook quanto no Instagram. Certinho? Eu já vou para cá para conversar com eles. Sejam muito bem-vindos. Realmente é uma alegria tê-los aqui. E de falar também sobre um tema tão importante, né? Que muitas pessoas às vezes terminam, como que eu vou dizer? Terminam empurrando com a barriga e fazendo do seu jeito, mas existem leis, existem normas, né, que precisam ser respeitadas para a segurança de todos. Sim. Não é? Então, eu queria já perguntar para vocês, assim, como que a gente pode compreender, né, no contexto aí geral, a segurança do trânsito? E aí? Segurança no trânsito, segurança viária, a gente tem discutido muito essa questão da cultura da segurança, né? Que é a cultura que é preciso ainda entender, compreender. Que é um entendimento de que ao sair de casa, ao transitar, independente se for de bicicleta, a pé, de ônibus, se vai carro, na esquina, se vai viajar. Você está se locomovendo, né? Se é perto, se é longe, é preciso cuidar da sua própria saúde, né? Cuidar da sua própria integridade física, ou seja, não se arriscar, não se colocar em risco, atravessando fora da faixa de segurança, da faixa de pedestres, respeitando a sinalização semafórica, respeitando as regras de trânsito, né? Para quem é motorista, quem aprendeu ali na autoescola todas as regras de trânsito. Então, se locomover, transitar com segurança, não se colocando em risco. Então, é um amor próprio também, né? A gente o amar ao próximo como assim mesmo. Então, eu começo primeiro me amando, cuidando de mim, né? Vou atravessar na faixa de pedestres. Eu não preciso atravessar fora dela, se ela está ali. Exatamente. Né? E também, como você bem disse, os semáforos, né? Tudo que a gente tem a sinalização. Então, é uma forma da gente cuidar de si, cuidando da gente, a gente vai cuidando dos outros também. O que vocês percebem assim, que mais atrapalha que essa segurança aconteça? Infelizmente, né, a falta de educação, às vezes, né, dos nossos motoristas. E só lembrando que quando a gente fala em trânsito, só lembra de veículo. Sim, né? sim. Só lembra do caminhão, só lembra do automóvel. E trânsito somos todos nós. Quem está andando, caminhando também. Tudo faz parte do trânsito. Então não adianta a gente culpar só o motorista. Sim, todos nós. É de todos. De todos. Então, há, às vezes, assim, muita falta de esclarecimento, muita falta de prudência, né, do geral, né, de todos que estão no trânsito. E talvez, não sei, assim, você pode dizer, mas que a gente fala tanto do jeitinho brasileiro, mas será que eu achar que sempre vai dar um jeito? Eu posso atravessar aqui correndo, tem uma passarela aqui, mas se eu atravessar aqui rapidinho não vai acontecer nada. Tem um pouco disso? Acho que tem um pouco, Gabi, da questão do bom senso também, né? Porque a segurança, mais do que normas e regras específicas, a segurança está muito em nós, né? Tudo que a gente já ouviu aqui, em tão pouco tempo, a gente já começa a perceber que, quando a gente fala de falta de educação, a gente
que altera o comportamento das pessoas, que mexe com as pessoas. É cultura, como o Roberto disse, né? Nós não temos muita cultura de preservação da vida, né? Eu estava pensando nisso esse final de semana, por exemplo, né? A gente fica ansioso com o programa, com o que vai começar a semana, que tem que falar, tem que não sei na onde. Mas eu estava pensando, nós estamos numa discussão grande sobre o aborto, por exemplo. Sim. Né? Sim. Estamos numa discussão grande no país sobre o aborto. E parece que o trânsito, isso não nos incomoda muito ainda. A gente perdeu tanto Não de existe vidas, essa né? A preservação da vida. Acho que segurança é você pensar na preservação da vida sua e do outro, né? Se a gente tiver esse bom senso, a gente vai conseguir avançar bastante. E é como vocês estavam falando, né? Questão de educação, mas entra a educação, entra o amor próprio, entra também esse jeitinho que a gente quer dar, que sempre vai dar certo e vai dar tempo. E ter essa consciência que quando nós estamos andando, né, transitando na rua, né, com as nossas perninhas ali, nós também estamos fazendo parte do trânsito. Né? Então, essa conscientização é importante, de que vai fazer com que tudo flua bem. Então, as normas são para que tudo flua bem, né? Para que a gente avance, para que a gente caminhe. O comportamento dos motoristas, dos pedestres, a gente sabe, né? Mas é bom a gente se lembrando. Mas o que se espera do pedestre e do motorista? Qual é o comportamento de cada um que é esperado? De uma forma geral, o que se espera é que a pessoa não se coloque em risco, ainda que talvez não haja uma compreensão tão grande do que é o risco. Vou pegar como exemplo o pedestre. Para quem é condutor, né, está ali dirigindo o seu veículo, então o carro tem o farol. Então, num ambiente noturno, o motorista, o pedestre, no momento de uma travessia, por ele estar enxergando o carro, né, pelo farol, pelo tamanho, às vezes dá a ideia ou a impressão de que o motorista também está o enxergando, e não necessariamente isso acontece, porque o local pode estar muito escuro, o pedestre pode estar de roupa escura. Com roupa escura, exatamente, num local que não deveria ser, não se espera atravessar, e aí acontece um atropelamento. Então, uma série de motivos que levaram àquela situação. E o que eu costumo dizer muito e enfatizar essa questão da educação é porque o motorista, ele aprende a dirigir em um centro de formação de condutores. Então, teoricamente, né, ele aprendeu as leis, ele aprendeu a manusear o veículo. Mas e o pedestre? E aquela pessoa que não tem a carteira de habilitação? E nunca dirigiu, né? Nunca dirigiu. Medo de dirigir. Tem gente que não gosta mesmo, não quer aprender. E onde se fala de educação para o trânsito, né? As campanhas, as ações educativas, elas ainda são muito incipientes, né? Quer dizer, a gente tem em períodos muito específicos e não tem uma informação com mais veemência até, né? Até constante, né? Sim, por isso que essas oportunidades que a gente tem de falar de segurança no trânsito, elas são extremamente importantes e a gente sempre agradece, né? Porque falar um pouco mais desses pequenos detalhes que salvam vidas. E seria interessante também que começasse nas escolas, né? Essa formação, formando aí os pedestres para essa... Porque se cada um é bem formado na posição em que está, eu acho que o trânsito flui com mais segurança, né? Com mais qualidade. Sim. E, assim, o que a gente pode perceber é que existem, como você falou, de propaganda, de alertas, né? É muito com relação ao motorista. Então, de não dirigir embriagado, que a gente vê algumas propagandas, a gente vê quanto ao uso de dispositivo, de celulares, né? Sim. Então, a gente vê esse tipo de campanha. Mas também existe a realidade hoje, que aí eu queria saber de vocês. Como usar o dispositivo tipo de GPS no celular, no carro, né? Sem colocar em risco. De que forma que é seguro usar tipo GPS, a pessoa está indo para uma cidade diferente, ou até mesmo uma cidade grande, não sabe se locomover direito, como que isso pode ser feito com segurança? Olha, Gabriel, eu penso que o primeiro passo, né, da utilização do aplicativo, né, do dispositivo de GPS, é que a gente não avançou muito ainda na formação do nosso condutor e a gente trabalhar prévio, antes de entrar no carro. Por exemplo, você vai para onde? Vou lá para Canção Nova. Traça a rota antes.
Entra antes no aplicativo. Não faz sentado no carro, já dirigindo. Faz em casa, no trabalho, onde você estiver. Eu sempre oriento minhas filhas, para onde vocês vão? Pai, entra antes, olha o mapa, idealiza, pensa por onde você vai passar, né? Vê o mapa. Depois, quando você estiver lá, que ele estiver operando no lugar certo, bem instaladinho, tudo direitinho, isso vai te facilitar bastante. Também, né? Ele não vai correr o risco de sair o sinal, da rota se perder, porque Exatamente. Já foi bem traçada. Né? Então, se tem alguém que está junto, pede para alguém junto ser o seu copiloto, né? Mas tem copiloto fazendo o planejamento. Tem que planejar. Qual é o seu trajeto, quanto tempo você vai gastar. Existem copilotos que têm um pouco de dificuldade de direita e esquerda. Vira aqui para a direita. Peraí, é para a direita ou é para esse lado que você está direita, né? É qual direita? Mas então seria traçar a rota antes, planejar antes e pedir para um copiloto, se tem alguém do lado, para ajudar. Usar aquele, como é que fala? Para fixar um suporte. É interessante? Sim. Ok. E nas estradas? As estradas também tudo passa pelo planejamento, né? Planejar a viagem, né? Como a Roberta já disse, traçar a rota, fazer isso tudo com antecedência, para quando estiver dirigindo, não ter que se ocupar do equipamento. Não ter que mexer enquanto está dirigindo e mexer. E se perder o sinal, acontecer alguma coisa lá, é bom parar um pouquinho no acostamento para mexer? O que é o ideal? Exatamente, para no acostamento para procurar esse sinal, porque nas rodovias, né, é muito comum perder-se o sinal. Então parar, refazer a programação para não ter que fazer isso dirigindo. Que aí o risco é essa atenção que você desvia nesse segundo, que você acha que não vai acontecer nada, que pode acontecer alguma coisa. Isso é o caso, né, como o celular, né? Você pensa que dá para falar, que dá, agora já dá para digitar, né? Acha que dá para digitar, para falar, e é um risco muito grande. E assim é com o GPS. Né? E tem acontecido muitos acidentes na estrada com o uso de celular, assim, que você consegue perceber que foi por conta dele? Na verdade, o motorista, ele nunca que vai falar para nós que ele estava usando celular, mas a gente percebe, né, o celular é uma grande causa de acidentes, sim, né, e acidentes graves, principalmente quando está na rodovia. Então, aí na rodovia não é lugar de celular, gente. É o seu momento ali, ó, você com Deus, aproveita para rezar, aproveita para cantar, colocar uma música, né? Mas não para usar o celular. Porque inclusive, antigamente falava-se falando ao celular, era uma infração. Agora ela foi dividida, você não pode falar, é uma infração, portar é uma outra e manusear. Então foi dividido. Foi dividido, são 3 tipos, porque na legislação anterior você só não podia falar. Porque só falava também, né? Não fazia mais nada no celular. Então, isso aí tomou uma dimensão tão grande que foi preciso mudar, né, a lei para acompanhar isso aí, para coibir o uso do celular, que realmente é muito complicado, é muito perigoso. E o portar, qual seria a diferença? É o falar, portar... Ele está falando, né, no ouvido, portando simplesmente, porque ele está olhando uma mensagem, aquela, né? Aquela escondidinha, né? E o manusear, digitar. Então, tanto o ouvir, o falar, quanto o estar olhando e o digitando. Cada um tem um valor, a infração? Cada um um valor. Olha só, gente, que interessante. A gente vai para intervalo, volta já, porque tem muita coisa aqui para a gente aprender, tá bom? Então, não sai daí não, que nosso intervalo é bem rapidinho. Estamos de volta hoje, aprendendo bastante sobre segurança no trânsito. Se você tem aí a sua dúvida, se pode ou não pode, o que pode, você pode entrar em contato com a gente através do Manhã Viva, tanto no Facebook quanto no Instagram. Participa com a gente e senta aqui, ó, nessa roda de conversa. Vem conversar com a gente através da sua participação, combinado? Então, tanto no Face quanto no Instagram, é Manhã Viva. Bem facinho. Aí você vem para cá para tirar suas dúvidas. A gente também está celebrando aí os 10 anos de Lei Seca, né? A Lei Seca, ela começou mais para as rodovias e depois ela terminou vindo para as estradas. Nesse tempo desses 10 anos, como que o senhor avalia essa lei? Olha, junho, né, de 10 anos da Lei Seca, e houve uma conscientização maior. Claro está que
com o advento da lei seca, com as campanhas desenvolvidas, né, no caso de Minas Gerais, nós temos o Sou pela Vida, Dirijo Sem Bebida, foi implementada a partir de 2011. Então, eu acho que houve uma conscientização. É claro que aumentamos a fiscalização. Então, quando você fiscaliza mais, a tendência você vai detectar mais condutores, né, que faziam uso de bebida antes de dirigir ou durante a direção. Mas ela é positiva porque ela despertou no motorista, né, no brasileiro, né, essa necessidade de evitar o álcool na direção. Então, e que aconteciam muitos acidentes na estrada também, provocados pelo álcool, né? Pelo uso muitos do álcool. Acidentes graves, né? E até hoje ainda acontecem, né? Mas houve uma melhoria. E a bebida não combina de forma alguma, né, com a direção. Não tem como. Não adianta falar, eu tomei só um copo de cerveja, porque de repente quem fica embriagado com um copo, né, o outro leva mais, mas o outro com um já está embriagado. Aí bebeu, né, claro que você perde reflexos, né, fica alterado. Bebeu, altera todo na direção. Então, ela é positiva. E nessa realidade de ter vindo para as cidades, né, porque depois ela começou aí nas estradas, depois na cidade ela começou também a ter essa dimensão que aí era mais no dia a dia, né? Sim, então antes era algo mais para a estrada, quando eu for viajar, eu não vou beber. Então era aquela coisa meio né? E ela veio para a cidade, né? E agora está voltando mais forte ainda para as estradas, né? Que hoje nós temos já mais de 70 municípios em que essa campanha atinge, né, regularmente. Então agora ela está voltando, né, tá sendo reforçada também nas estradas. Então ela veio das estradas, foi para a cidade e reforça agora de novo. Ela ganhou esse nome, inclusive, até por conta da proibição do comércio de bebidas alcoólicas no entorno das rodovias ali e tal, e algumas adjacências, né? Original, por isso que ela ganhou o nome de lei seca, né? Mas ficou, não tem problema nenhum. E de fato na cidade a gente percebe que houve uma tentativa de fiscalização maior, né? Nós trabalhamos, por exemplo, com aquelas pessoas que cometeram crimes de trânsito, entre eles o crime de dirigir embriagado ao volante, né? Essas pessoas vão ao Poder Judiciário, por exemplo, vão encontrar-se com o juiz lá e vão receber como pena participar de um projeto que chama Projeto Vida Segura. É uma parceria nossa com a Secretaria de Estado de Segurança Pública e o Poder Judiciário. A gente sempre defendeu a tese, Gabi, de que a pessoa ela precisa conhecer o ambiente onde ela causou o dano para ela poder ser sensibilizada e refletir sobre aquilo. Interessante, você entendeu? Trabalha com a consciência. Exato, porque até alguns anos atrás, exatamente até 10 anos atrás, a gente via muito o quê? Aplicação de pena em que sentido? Apenas a pena pecuniária e cesta básica. Era o que mais se falava, né? Tanto cesta básica, a PSC, que é a prestação de serviço comunitário, varrer o pátio da escola. Mas isso, para quem cometeu um crime de trânsito, não muda. Não faz a pessoa refletir sobre o problema. É pequeno, vamos dizer assim. Então, o projeto Vida Segura, ele visa exatamente fazer o quê, né? Levar a pessoa a uma reflexão, a sensibilizá-la para quê? Para o problema aonde ela causou o dano, que é o trânsito. E a gente conseguiu desmistificar algumas coisas com esse projeto, porque a gente tinha ideia seguinte: quem que é pego ao volante embriagado? É o pobre lá, é o cachaceiro, é o pessoal do... foi ali no barzinho da esquina. Não é, né? A gente vê muita gente de todos os níveis socioculturais. Todos. Não é geral, não já passou pelo projeto. Por Advogados passam sempre. Classe. Professores de universidades. Até juiz já passou por nós. Você entendeu? Então, a questão é a sociedade brasileira. Ela precisa entender o seguinte, que algo de direção não combina. Que o que eu faço, né? A minha responsabilidade, ela vai atingir o outro. Acho que a palavra do início do programa realmente teve a ver, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Então, aquilo que eu faço para mim, né? Então, no caso do consumo do álcool, pode ser num momento agradável ali com os amigos, mas ele vai ter uma consequência depois. Então, isso é... A gente precisa ter essa consciência. Discutido tanto é a questão das alternativas, né? Hoje a gente tem tantas alternativas para evitar a condução, seja desde entregar a direção para outra pessoa que não ingeriu o álcool, até o uso de táxi, de aplicativos, enfim. Então, são várias alternativas
para que você não se coloque em risco, né? E automaticamente não coloque outras pessoas também em risco. E é interessante que você termina já percebendo um pouco dessa conscientização, né? Às vezes você vai num lugar e fala, não, mas quem vai dirigir é ela. Né? Então, entre o casal, entre os amigos, a pessoa já faz essa divisão, né? É por sua conta, a pessoa já vai consciente também, né? Pega de surpresa também para ter que voltar para casa. Não, ela já se prepara. Então, isso é importante. Tem os aplicativos, tem os táxis, né, que a pessoa pode recorrer. Então, de falar, não, hoje eu quero sair, vou conviver com os amigos. Então, mas também tudo com sobriedade, né, gente? Porque não é só porque não vai dirigir que você se não é só porque vai dirigir que você vai tomar todas, não é isso. Mas às vezes ali uma tacinha de vinho com os amigos, né, com a família ali, você vai consumir com sobriedade, com consciência, mas tendo essa visão do outro. Agora é interessante, Gabi, que os dados de Belo Horizonte, da Polícia Civil, dizem o seguinte, em 2017, em média, foram presas em Belo Horizonte 2 pessoas, 2,45 se eu não estiver enganado. 2 pessoas e meia, partiu no meio ali. Em 2018, no primeiro trimestre, 2,35. Então, assim, à medida que a fiscalização avança também, a gente percebe que as pessoas ainda continuam... Manteve, né? Praticamente, manteve. Exatamente. Então, ela pode cair. Tem o que ideal cair, é que ela precisa cair, né? Precisa cair, tem que cair, precisa Mas eu acho cair. que entra no que eu falei, né? Desse jeitinho, não vai dar nada, não vai acontecer nada. Eu acho que nesse jeitinho que as coisas terminam acontecendo, né? Eu não, talvez comigo pela não. força da fiscalização, que nós ainda não temos muita força de fiscalização, né? Sim. E talvez é isso também, né? E vocês percebem assim que as penalidades elas educam, as infrações, como você multas, falou, as né? multas. Então vocês percebem que elas educam de fato ou não? Ou elas só mexem com o bolso, paguei, acabou, vou beber de novo. Eu acho que você acha toda que educa? penalidade tem um viés pedagógico, né? Para algumas pessoas, sim, elas irão educar, né? Talvez uma pessoa que nunca foi multada, que sempre procurou respeitar as regras, e aí em um determinado momento ela é flagrada e aquilo ali transforma de alguma forma, muda o comportamento Susto, dela. né? A vergonha. Sim, outras pessoas vão se sensibilizar, às vezes, com algo que tem acontecido na família, né? Então, não necessariamente ela foi vítima de alguma coisa, sim, mas alguém na ou família. alguém muito próximo, né? E para outras pessoas, talvez, tem aquele que é contumaz, né? Aquela pessoa que tem o costume de ingerir bebida alcoólica e que aquilo inclusive representa um problema na vida dela, não apenas no trânsito. Talvez para aquela pessoa ali não vai adiantar a lei seca, não vai adiantar ter mais fiscalização. Aí a questão também de educação e de consciência. Né? Bom, você pode perceber aqui, ó, a gente fez um cantinho com vários sapatos, né? E não sei se você sabe, porque às vezes tem quem nunca foi para a autoescola porque não dirige, né? Mas para os condutores é bom lembrar. Nós trouxemos alguns sapatos aqui para que você veja o que pode e o que não pode no trânsito, né? E a Roberta vai até explicar para a gente por que pode e por que não pode. Vamos lá para a gente aprender ou relembrar, né? Quem sabe? Vamos ali para esse nosso cantinho. A gente trouxe vários sapatos, a maioria feminino, porque é o que tem a maior número de alteração, né? E os homens geralmente são tênis, já tá ali no habitual, no certinho. Então, explica um pouco para nós aqui dos sapatos. O que o código prevê, né, ou a infração, ele diz o seguinte, que você não deve utilizar, que você deve utilizar, né, um calçado que se firme nos pés. Então, o que é proibido? Aquele que não se firme nos pés ou que comprometa a utilização dos pedais. Então, a referência que a gente tem, nesse caso, é quando você tem algo que prenda na tipo parte. Essa daqui, ó. Exatamente. Esse tipo. Esse daqui. Então, prendeu nos pés. Tá ok, pode tá usar. Dentro da lei, exatamente. E quanto a esse saltinho, pode usar? Então, aí vem essa segunda partezinha, né? Que é o que compromete a utilização. Então, só para a gente
frisar. Sim. Esses aqui não, ó. Proibido. Não tem nada, tipo tamanquinho, chinelo, não tem nada que prenda. Esse também, né? O chinelo. chinelo. Esse daqui já alcança os homens também, né? Sim. Que o chinelo é para todo mundo. Exatamente. Então, o chinelo não, porque não vai prender no seu pé. Porque não se firma nos pés, exatamente. Okay. E aí, essa segunda parte do que compromete a utilização dos pedais, que é o mais interpretativo, e aí a gente fala muito da questão da direção defensiva, né? Porque se você observar esse calçado, essa sandália, né, ela prende nos ela pés. tem então, ali legalmente, o que prendeu, okay. Exatamente, legalmente, então, você não estaria cometendo nenhuma infração. Mas será que esse salto, por ser muito fino, às vezes existem saltos muito maiores do que esse, e que podem sim comprometer a utilização dos pedais. Ele pode agarrar no tapete, pode te atrapalhar no momento de aceleração, né, de frenagem. Então é uma avaliação, embora legalmente, né, você esteja correta, adequado, mas é uma avaliação que a própria condutora pode e deve fazer, né? Então, até que ponto esse salto ele me ajuda ou não ali na flexibilidade, no manuseio dos pedais. Então, esse daqui também teria que passar por essa mesma análise, por essa só avaliação, que ele é um pouquinho mais largo. Atrapalha menos do que esse que é fininho, porque né? O fininho, não é ele prende no tapete. E o que a gente fala, né, a orientação que a gente dá é o seguinte, é preferível você, nesse caso, né, já que está sentindo ali que está incomodando, que está inseguro, tirar o calçado, né, coloca ao lado direito, ali do lado do passageiro, ou na parte de trás, nunca deixar ali embaixo dos pedais, porque isso também, inclusive teve um acidente sério há um tempo atrás que duas moças chegaram, inclusive, a falecer porque o calçado estava solto ali perto dos pedais e, num momento, ele entrou para debaixo do freio. Jesus! Então ela tirou o sapato, mas ela colocou embaixo dela mesma. Exatamente. Então, tirou, coloca Tira o sapato, coloca. Vale mais a pena, então, e existe penalidade ou não? Vou perguntar até para o tenente. Tirar o calçado e dirigir descalço, ou ideal... no caso vamos falar dessa sandália, né? É ideal que a pessoa ande com ela ou descalço, e se tem infração andar descalço? Não, é opção, né? Pode dirigir descalço, aí não tem infração. A infração é o sapato, né? O calçado inadequado. Então, entre essa sandália e você descalço o seu pé está ali, você está sentindo, não tem nada impedindo, então o ideal é que seja descalço. Sim, ou também uma opção que é bem bacana. Carregar o sapatinho. Exatamente, deixa o sapatinho ali do lado e troca. Eu gosto de andar com o sapatinho, deixa ali do lado, troco quando é bom chega. Que não suja os pés. Isso, aqueles sapatinhos mais fechados, não, eu vou dar o exemplo do meu, mas sem o salto, tá? O sapatinho tipo o meu, assim, sem o salto, que é todo fechadinho. Tá de boa, pode andar, que é tipo aquelas sapatilhas, rasteirinhas ali, pode dirigir com ele. Rasteirinha também, fechadinha, não tem problema. Então ele tem que estar firme nos pés. Isso, preso atrás. Exatamente. Aí, mulherada, meninas, fiquem atentas então também, aos calçados. Rapazes, os tênis, sapatos de vocês, beleza, porque vocês não têm salto, né? Então já é meio caminho andado. Mas chinelo não, entre o chinelo e andar descalço. Isso, foi à praia, tá ali, não vai carregar com o pé sujo de areia, limpou o pé direitinho, entrou melhor descalço do que com chinelo, certo? Certíssimo? Sem infrações? Sem infrações. Então vamos para o nosso intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta. Eu já quero até agradecer a participação aqui da Gi, que diz assim: parabéns pelo programa, sempre nos ensinando e educando a todos os cristãos. Que legal, Gi. Obrigada, viu, pela sua participação. A Lídia Mota: eu tô aqui ligadinha, tô ligada. Isso mesmo, fique ligada e passe adiante também. Você pode assistir esse programa novamente através do Canção Nova Play. Então você vai lá no finzinho da tarde, ele já vai estar lá. E aí você revê, mostra aí para os seus filhos. Se o filho aprendeu, tirou carteira agora, aproveita, já mostra para ele: filho, olha aqui para você dar uma lembradinha.
para que você possa dirigir seguro, e assim a gente vai zelando, né, pela vida daqueles que nós amamos, pela nossa, e daqueles que estão ao nosso redor que a gente não conhece, mas que são filhos amados de Deus também, então a gente vai zelando um pelos outros. Bom, eu tenho aqui algumas dicas para vocês. Uma é para os casais, isso mesmo. Nós estamos com uma seleção de produtos para casais com 20% de desconto. Então, para você saber certinho quais são esses produtos, você pode acessar loja.cançãonova.com ou ligar para o 12 31 86 2600 e aí você ter esse arsenal na sua casa, dar de presente. Você vê aí que tem um casal precisando de ajuda, tem palestras, tem livros, CDs, então que você presenteie também, faça essa experiência de amor aos casais. Vamos fazer com que as famílias continuem cada vez mais sólidas, não vamos deixar elas se desfazerem não, né? Um dom precioso de Deus. E um outro convite que eu tenho para você, é você aí que recebeu o seu calendário de 2018. Esse ano nós estamos trabalhando na construção e reparação de algumas áreas ali na Canção Nova em Cachoeira Paulista, esse cantinho que você vai visitar, que você vai rezar. Então, para que ele fique cada vez melhor para te receber, a sua doação através do calendário vai ajudar diretamente a manutenção e a construção desses lugares. Então, você pode colaborar com o valor do calendário de uma forma concreta, ajudando aí nesses cantinhos, nesses lugares. Mas se você ainda não tem um calendário, não chegou, você pode acessar clube.cançãonova.com, imprimir o seu calendário lá. Combinado? Então essas são as nossas dicas de hoje. E como a gente está falando aqui de segurança no trânsito, esse mês de julho é o mês de férias, de sair com a família. Muitas famílias saem nesse período. Então, para que a gente possa viajar com segurança, nós preparamos aqui algumas dicas para que a nossa viagem seja bem sucedida, a gente possa ir, curtir e voltar com segurança. Vamos acompanhar. Dicas para uma viagem segura na estrada. Antes de pegar a estrada, verifique a pressão dos pneus, óleo, água, freios, faróis e limpadores de para-brisa. Álcool e direção não combinam. O motorista que for pego dirigindo alcoolizado poderá ser preso em flagrante, além de pagar multa e ter o direito de dirigir suspenso. Evite dirigir com sono. Caso sinta cansaço, encoste em um local seguro para descansar. Cinto de segurança é obrigatório para todos os ocupantes do veículo. Utilize sempre a cadeirinha para crianças no banco de trás. Coloque a bagagem no chão do carro. Não cubra o espaço em frente ao vidro traseiro. A pessoa que está dirigindo precisa enxergar pela janela de trás. Olha aí, algumas dicas super válidas e que se você deixar, você termina fazendo sem nem perceber. Colocar as coisas ali, ó, coloca travesseiro, coloca um monte de coisa no vidro de trás. Não, isso vai prejudicar aí o motorista de enxergar direitinho no retrovisor, né? Então, é uma dica bem interessante. Está com sono? Para um pouquinho, lugar seguro. Descansar, né? Lugar bem seguro. Não é no acostamento da rodovia, que é só para paradas emergenciais. Né? Procurar um local de estacionamento, uma área de um posto de gasolina, de um restaurante e descansar antes de prosseguir. Tirar um cochilinho ali, lavar o rosto, depois Isso. tomar um café, válido também. Vale também. É interessante que ele descanse na véspera da viagem, né? Para não ter que parar na rodovia. Mas se chegou o cansaço, é parar mesmo e descansar. O ideal é que pare, não prossiga. A gente já falou ali, né, da bebida alcoólica que não combina, então esse ponto a gente já falou. As crianças nas cadeirinhas, existe um peso e uma idade em que a cadeirinha precisa ficar virada de costas e depois ela pode virar. Qual é? Até 1 ano, né? Ele fica de costas, depois vira até os 7 anos na cadeirinha. Depois vem o assento de elevação, que vai aumentar, né, de certa forma, a estatura da criança para usar o cinto. Né? O cinto normal do próprio banco. Então, o cinto de segurança é para todo mundo, inclusive quem está atrás, não pode esquecer disso. Não pode esquecer disso. A criança, né, se, por exemplo, a família vai viajar, só tem uma caminhonete.
pode transportar a criança no banco dianteiro, né? Com os devidos cuidados, a cadeirinha, o bebê conforto, como o caso exigir, mas somente nesses casos, né? Só tem o banco do passageiro do carona. Só tem aquele carro ideal que viaja num veículo adequado, né? Sim, mas no caso, se só tem esse, tem que ter os devidos cuidados. E também se tem mais de crianças, né, do que cabe no banco traseiro, né? Aquele de maior estatura pode ser levado na frente. O de maior estatura pode ir. É. Então tem ali 3 bebês e uma criança de 6, 7 anos. Nesse caso ele poderia ir para frente. É uma exceção, né? Ele pode ir para frente. Interessante, olha, que a gente vai entendendo. Não vai sentar no banco da frente por qualquer motivo, não. É só nesses casos. Quando a gente fala desse cuidado com a criança, né, é interessante fazer um comparativo que, principalmente os pais de primeira viagem, quando a criança está ali crescendo, está descobrindo o mundo, fazem de tudo na casa. Então, tampam as tomadas, não deixa a criança acessar a cozinha, coloca uma gradezinha para ela não subir na escada. Protege as esquinas, protege as portas. Toda a casa, exatamente. E aí é interessante porque a gente percebe que muitas vezes não é transferido para o trânsito, né? Então, você cuida, cerca a criança ali de todos os cuidados em casa, mas na hora que você vai colocá-la dentro do carro, você não vai cuidar. É a mesma coisa, né? Os riscos, eles são os mesmos. Você pode até estar dirigindo dentro da lei, devagar. Mas, infelizmente, hoje pode acontecer de uma outra pessoa desrespeitar, por exemplo, uma parada obrigatória, e aí? E aí que seu filho precisa estar protegido. Também desse mesmo cuidado. Agora, uma pergunta que pode, assim, para algumas mães, pode ser dúvida também. Está ali no carro, está na estrada, não tem onde parar, a criança chorando muito, você precisa tirá-la, pode tirá-la da cadeirinha ou não? Deixa chorando, alguma situação, não sei dizer assim, mas pode se retirar por um tempo ou não? Não pode tirar a criança da cadeirinha? Tem que parar, né? Não pode retirar da cadeirinha, que a Roberta falou, tem que ter essa consciência da segurança da criança. E precisa, né? Às vezes a criança é resistente a sentar na cadeirinha, mas precisa conscientizar a criança, fazê-la entender isso. Por exemplo, eu tenho um neto que já sabe o passo a passo. Já fala, vovô, entra no carro, sento na cadeirinha, aí o senhor prende o cinto. Que legal. Ele está com quantos anos? 4 anos. 4 anos, já é bem consciente. Então tem que despertar na criança, porque às vezes ele não gosta, a criança não gosta de ficar presa ali, quer ficar junto com a mãe, com o pai. Ele precisa ter a consciência também da necessidade. Disso, né? E essa conscientização, Gabi, só para reforçar um pouquinho isso que a Dona Donizete está falando, é interessante, porque às vezes a gente conscientiza a criança de maneira errada também, né? Porque quando o pai e a mãe começam a reclamar, lá vem de novo o governo com essa cadeirinha, essa cadeirinha que não serve para nada, a criança escuta isso. E ela vai assumindo como verdade. E ela não quer sentar na cadeirinha, porque a cadeirinha é ruim, a cadeirinha deixou o pai dela bravo, deixou a mãe dela brava, e ela não quer, né? Pode chorar no primeiro momento, mas dizer que é bom. É isso que é a questão, né? Às vezes os pais reclamam, por exemplo, o Roberto falou da questão do cuidado em casa, né? Com quinas, com eletricidade, uma série de coisas. Às vezes a criança, o que acontece? Nós temos outros cuidados também que tem que tomar com ela, né? Que a cadeirinha, no caso, é uma situação que é um cuidado, que tem que ter esse cuidado. Então a gente, assim, evitar as coisas só tem uma maneira de fazer, com prevenção. Sim. Não adianta, tem que evitar, tem que ter prevenção. Aí as pessoas gastam, assim, horrores para equipar o carro. Uma roda de liga leve, um som bem bacana, né? Deixa o carro ali. Às vezes abre mão do airbag, inclusive, para poder ter um som bom. Muitas, né? Hoje até a obrigatoriedade está diminuindo isso, né? Mas há um tempinho atrás isso acontecia muito. A gente abre mão da segurança em prol, às vezes, do status e do conforto do veículo em si, né? Então, a gente tem que parar com isso, né? De reclamar das coisas, né? E até os porquês também, né? Porque a criança ela é muito questionadora. Então, quando você vira e fala, por que eu tenho que usar a cadeirinha, né? Aí o pai ou a mãe fala assim, você tem que usar porque senão o guarda vai prender o papai ou a mamãe ou o guarda então, não vai multar. Pela segurança dele. Né?
Você usa a cadeirinha porque te protege, eu uso o cinto porque me protege, e assim por diante. Né? Você falou da criança perceber o que está acontecendo ali e se posicionar contra. Porque é comum a gente ver alguém reclamando, o pai, a mãe, é difícil colocar essa cadeirinha aqui, é chato, né, complicado. Aí a criança, puxa, ela já vai pegando que não é difícil, isso em né? tudo, né? O que a gente fala tem que cuidar. Sim. Como fala e como age com as crianças, que eles aprendem muito através do que a gente fala e de como a gente age, né? O exemplo, então, né? esse exemplo, ele é importante também. Agora, a partir de que idade, já que a gente está falando aí de criança, a partir de que idade vocês acham que essa conscientização da segurança no trânsito, ela poderia e ela pode ser ensinada? A partir de que idade nas escolas, até mesmo em casa? Olha, eu sempre trabalhei com crianças, né, até já do primeiro ano de escola. Né? Isso é uma educação continuada. Agora, eu digo sempre que no estado em que nós estamos hoje, tem que falar muito para o adulto, muito mais, né? Já para o adulto, porque já passou da hora de aprender. Né? Os adultos precisam ser reeducados, precisam então. ser reeducados. Agora, nós até comentávamos, né, a necessidade que essa educação vá para as escolas realmente, que entre realmente no currículo escolar, não é? Para essa criança ir sendo preparada para chegar na idade adulta já. E também quando chegar na fase adulta não se torna um bicho de 7 cabeças, já está algo tão enraizado dentro. E também não é só pensando em motorista, né? É no pedestre. Exatamente. Porque nós temos um fato interessante, né? As pessoas fazem manifestações, pedem passarelas, aí consegue-se, instala-se uma passarela, continua morrendo gente debaixo da passarela, porque ninguém usa. Quem mesmo pediu não usa a passarela. Talvez por algum problema do equipamento, alguma dificuldade, né? Uma rampa muito longa, não tem uma escada lateral, então às vezes dificulta. Mas e a consciência da segurança, da vida? Sim. Falar com a criança, né, nas escolas, em casa, mas nas escolas também, a gente está pensando para o trânsito do futuro, obviamente. Quando você fala para o condutor, é essa reeducação. Mas eu sou uma defensora da educação para o trânsito inserida dentro das escolas. Hoje a gente já sabe que há uma dificuldade em disciplina mesmo, para criar-se uma disciplina, mas não há nem a necessidade. Se você conseguir falar, você consegue falar de trânsito na matemática, no português, nas ciências, na geografia. Pode inserir, né? de uma maneira transversal em qualquer disciplina. E falar de mobilidade humana, né? Não com foco para a criança como motorista, mas como se mover com segurança. Né? A gente ainda assiste muito o pessoal lidando de educação para o trânsito, para a criança, só do ponto de vista do automóvel, né? Você é o futuro condutor. Não, eu posso não ser. Sim, posso não querer dirigir. Ela pode não gostar. A minha condição social pode não permitir que eu tenha um carro. Sim. Eu vou ser um ciclista, eu vou andar a pé, o transporte público. Do ciclista, eu me recordo que uma vez eu viajei, né, nessa questão que na comunidade nós trabalhamos juntos com a Obra de Maria, que faz peregrinações para fora do país. E uma vez me chamou a atenção que quando parava no sinal, todos paravam no sinal, inclusive os ciclistas. Eu falei assim, gente, os ciclistas estão parados no sinal, achei o máximo. Porque isso a gente percebe que não é respeitado pelos ciclistas também. Então a gente precisa ter essa conscientização geral, né? De pedestres, ciclistas, motociclistas, de todos precisam ter. Sim. A gente para muito no motorista e ali no pedestre também, que é muito devagar, mas é para todos, né? Exatamente. Imagina uma criança que passe, né, a infância dela toda ouvindo falar de segurança, de cuidado, ao chegar aos 18, ela vai se formar motorista, aqueles que forem se apresentar, né? Até porque, Gabi, essa questão da educação na escola, como toda outra educação, a escola, eu penso, ela está lá para fazer a parte técnica dela. Ela vai ensinar matemática, física, química, né? A educação em si, ela se dá em casa, né? Ela começa dali, né? Agora, a criança que vê o pai rotineiramente parando em fila dupla, né? Xingando da frente, né? Ainda que a escola tenha assim, um currículo perfeito de educação para o trânsito. O exemplo em casa não é o ideal. O nosso tempo está acabando, passou bem rapidinho. Eu quero agradecer a presença de vocês, mas numa palavra,
o que vocês poderiam falar para quem está em casa com relação à segurança do trânsito? Difícil essa, quero ver. Uma palavra? É, pode ser duas. Duas? Três. Três. Trânsito é vida. Eu gostei. E aí? Nós somos o trânsito. Olha, Duas, paciência e prudência. nossa, parabéns, arrasaram. Obrigado pela participação de vocês. que agradeço. Espero ter ajudado a muitos, né, nessa conscientização. Esse é o objetivo do nosso programa. Obrigado pelo sim, por aceitarem. Voltem mais vezes, foi muito bom tê-los conosco. A gente vai ficando por aqui, a gente se encontra amanhã, com a graça de Deus. Fique com ele. Um beijo. Até amanhã. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.